Oi, pessoal. Hoje a gente está aqui para tirar a dúvida de muitos na hora de iniciar a programação. Quando a gente inicia, que está começando a querer estudar a programação, a se tornar um programador, a gente sempre tem lá aquele intuito de vamos começar a programar. Aí vai lá no YouTube, começa tutorial e verifica quais são os programas que a gente pode desenvolver, um exemplo de uma aplicação que a gente vai lá e desenvolve para cadastrar um cliente, um paciente, dependendo da área. Aí a gente vem com aquelas três palavrinhas que todo programador conhece. Um programador front-end, back-end e full stack. O que é essas três palavras? Para você que está iniciando hoje, a gente vai conversar sobre elas aqui agora. Na realidade, como em toda área, a programação tem uma linha, um método a se seguir. Esse método, podemos falar mais à frente, são métodos para desenvolver as aplicações que vai desde o início da programação até os testes, entrega, produção, retorno para o desenvolvimento, correção de erros. Isso vem de diversos métodos. Mas lá no início, quando a gente está começando a desenvolver, a gente tem os programadores, são as pessoas que estão desenvolvendo a aplicação. Esses programadores são divididos em front-end, back-end e full stack. O que é um programador front-end? De uma forma bem clara, bem objetiva. É aquele programador que desenvolve a cara da aplicação. Para um site, a cara do site. É como um designer. É uma pessoa que está lá e desenvolve a interface bonita do aplicativo, da sua aplicação, do seu site. Ele não é um designer específico, porque muitas vezes ele não desenvolve, não é ele o responsável pela aparência. Existe um design contratado pela empresa para fazer o projeto do site e ele é responsável de transformar aquele projeto, aquela foto bonita, para a programação, para o HTML, por exemplo, no caso de um site. Então, o front-end ele faz isso, ele pega a aplicação, o seu site, e projeta a parte bonita, aquela parte que o usuário vê. O que é que um programador back-end faz? O programador back-end ele faz a parte de trás do seu site, da sua aplicação. É exatamente onde muitos programadores iniciantes têm a dúvida. O que é fazer a parte de trás? Por exemplo, sempre que você está lá no seu site, que você clica no botão, por exemplo, clica aqui para exibir um vídeo, clica aqui para fazer um cadastro. Você vai lá, clica no botão, aparece um formulário, que é nome, CPF, RG. Quando você digita lá suas informações e clica em salvar, aqueles dados são capturados pela linguagem back-end, pelo back-end. Na realidade, eu me expressei errado, não é linguagem back-end, tá? A linguagem é uma linguagem de programação, como Java, PHP, Python. O back-end ele usa uma dessas linguagens para capturar os dados que você digitou e armazenar em um banco de dados relacional. Pode ser MySQL, pode ser um Oracle, pode ser o PGSQL. Mais à frente vamos falar sobre alguns deles. Mas o back-end faz isso. Ele pega, um exemplo é pegar os dados que você digitou lá para o seu cadastro e leva até o armazenamento. Um outro exemplo é fazer a trazer dados também da base de dados, por exemplo. Você está lá e tem um botão. Clique aqui para verificar. Aí você está no site de um mercado, por exemplo, de uma grande rede, e tem um botão. Clique aqui para verificar a loja mais próxima de você. Você clica, aparece lá aquelas lojas com a localização. Isso é o dever do back-end. O que é que ele faz? Ele vai lá no banco de dados, pega todas as lojas, verifica de acordo com a sua localização fornecida pelo navegador, mas para isso você precisa permitir no seu navegador, isso é também assunto para outro vídeo. Ele pega a sua localização que o seu navegador está fornecendo e compara e verifica as 50 lojas mais próximas da sua localização, por exemplo, as 10 lojas. Isso também é dever do back-end, é fazer a parte de trás, ou seja, o que se processa entre o usuário que está digitando lá na tela e o banco de dados, o servidor que está lá atrás, para trazer, fazer a troca de dados e pegar as informações em um processamento. Vamos trazer um exemplo simples. Se você tiver em uma loja, por exemplo, de compra de peças. A loja de compra de peças tem os atendentes que ficam no balcão e tem as pessoas que ficam na parte de trás, nos corredores do estoque, para trazer os produtos. Vamos dizer que existe esse exemplo. A pessoa que fica no balcão, que chega para você e diz: olá, o que você precisa, é um front-end. Quando você diz: eu preciso de uma peça para o meu carro, uma vela para o motor do carro. Esse usuário que está lá na frente, ele simplesmente
vai saber, vai dizer, ó, você quer uma vela, ele pega o seu pedido à vela, vai até a pessoa do estoque e diz, o cliente quer uma vela, modelo tal. A pessoa do estoque vai lá, pega essa vela, entrega ao atendente e o atendente entrega até você. É basicamente esse o fluxo. O cliente chega, verifica com o atendente inicial, o front-end, diz o que ele quer, o front-end vai até o back-end, que é a pessoa do estoque, pega, informa que quer uma vela, quer algum outro produto, a pessoa do estoque, que é o back-end, pega o produto e entrega ao front-end, que entrega ao cliente. É basicamente esse o fluxo. E é um exemplo bem prático do que é back-end e front-end. Agora, o que é um programador full stack? É exatamente a junção dos dois. É aquele programador que faz não só o front-end quanto o back-end juntos. Imagine que o full stack é aquele atendente que ele não só atende o cliente, como ele também vai lá no estoque buscar a mercadoria para o cliente. Então é basicamente essa a função de cada um deles. Programadores back-end, normalmente, existe um certo comentário aí no meio, né, que levam mais os créditos pela aplicação. É aquela pessoa que está de frente, que está mais junto com o usuário, porque o usuário, a pessoa que está usando o sistema, não sabe muito o que roda por trás do site. Ele está mais preocupado com o visual. Então, o front tem um contato maior. Então, de certa forma, dizem que leva mais os créditos, mas isso é uma rixa que existe na profissão. O programador back-end é mais aquele que é focado em estar lá desenvolvendo, vendo as funcionalidades e tudo mais. Em um outro vídeo vamos falar também sobre a troca de dados entre back-end e front-end. A troca de dados entre eles é mista na realidade, mas hoje o mais utilizado é o arquivo JSON para fazer a troca de dados, que vamos falar também sobre isso em outros vídeos. Tá certo? Eu espero que tenha ficado claro. Foi mais um vídeo rápido para uma dúvida, o que é programadores back-end, front-end e full stack, para a gente tirar as dúvidas e ir aprendendo cada vez mais. Se alguém tiver dúvidas, qualquer coisa sobre como iniciar na programação, quiser aula de programação ou qualquer assunto, manda um e-mail aqui para mim, vai estar aparecendo aqui embaixo, a gente vai trocando ideia, conversando, e o que eu puder ajudar, eu vou fazer para vocês que são assinantes aqui do canal, tá certo? Então, foi mais um vídeo, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.